apresento, meu nome é Ivan, sou trabalhador aqui da casa e quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido aí nesses anos todos aqui com o pessoal. Momentos históricos, né, que a gente percebe que as comunidades, as pessoas, as famílias até se encontram divididas, né, por causa de tantas discussões, de tantos problemas, né. É um privilégio a gente poder conversar, compartilhar os conhecimentos numa casa que privilegia isso mesmo, o conhecimento, o saber, né, privilegia o compartilhamento dessas coisas, né. A gente sabe, né, que existem muitos instrumentos no mundo para separar as pessoas, né, mas também existem muitos para aproximar, né, e um desses é o conhecimento. Esses momentos difíceis, né, a gente sempre pode voltar atrás no tempo e se alegrar, né, se confortar, pelo menos, com alguns exemplos, né, como, por exemplo, o exemplo de Paulo de Tarso. Em Atos dos Apóstolos, nós acompanhamos aí tudo o que aconteceu com os apóstolos, né, e com a comunidade cristã depois de Cristo crucificado. Só que, no entanto, como a gente às vezes pode até esperar, né, nenhum dos 12 apóstolos é o personagem principal do Atos dos Apóstolos. Em todo o livro a gente percebe que o personagem principal, a pessoa que vai dar o tom da história, que vai mostrar pra gente como que vai começar o pensamento cristão, né, no mundo ocidental, é Paulo de Tarso. A ponto que tem um tradutor, né, dos Atos dos Apóstolos, né, um tradutor do Novo Testamento, que diz que o livro podia se chamar Ato do Apóstolo, né, porque na verdade é a história mesmo de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, ele foi acusado de subverter todas as ideias do mundo judeu antigo e tentaram mover contra ele um processo parecido com o processo que moveram contra Cristo. Só que com ele não deu certo, porque na verdade ele era cidadão romano, tinha sido, toda a criação dele, todo o trabalho dele tinha sido em Roma, e ele invocou essa condição dele de cidadão romano. No Atos dos Apóstolos ele consegue depois voltar para julgamento em Roma, e termina dizendo que ele conseguiu ficar 2 anos em relativa liberdade e poder ensinar, falar sobre o cristianismo. Já é uma lição que a gente deixa aqui. Ele podia ficar se lamentando, né, pela condição dele de ser um ancião encarcerado, ele podia se preocupar com sua defesa, mas na verdade o que Paulo de Tarso quis mesmo foi se dedicar a corpo e alma para aquela lição que ele recebeu na cidade de Damasco. Ele fazia isso de várias formas. Ele fazia isso ensinando, mas ele fazia principalmente enviando cartas para as comunidades que ele tinha fundado. E essas cartas, elas ficaram conhecidas, né, como as epístolas de Paulo de Tarso, que é uma parte importantíssima, né, do conhecimento cristão. Mas se a situação não era muito boa em Roma, também nessas comunidades onde Paulo de Tarso trabalhou e fundou, também não eram muito boas, não. Existia um problema até por causa da distância dele, né, dele preso. Existia um problema de tensões internas, né, vários grupos. Um grupo achando o dono da razão, né, achando melhor e tentando impor suas ideias e impor o mando, né, algo que a gente não conhece muito, né, algo que a gente não vê acontecer hoje em dia, né, num pensamento mais retrógrado, né. Mas, na verdade, isso aconteceu muito, e na carta que ele manda para Corinto, na verdade, a gente conhece a primeira epístola e a segunda, mas na verdade foram 7 cartas que ele enviou para Corinto, porque lá a situação era de muita briga mesmo entre os grupos, né? Principalmente entre os grupos que seguiam o pensamento grego e os grupos que seguiam o pensamento judeu. Só que nessa carta, ele começa na primeira epístola, o tom dessa carta é falar de todas esses assuntos, né, que eram briga interna, explicar o porquê que não devia haver essa briga, mas o mais principal de tudo é o que a gente vê no capítulo 13, que é o ponto alto, estilisticamente falando, da epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que todas essas brigas, todas essas dissidências, todas essas lutas internas, né,
elas acabam se dissolvendo, elas não existem se tiver amor. Se houver amor, se houver caridade entre os grupos, se as pessoas se ouvirem e tentarem se entender, estiverem realmente interessadas em entender, essas brigas não existem, elas todas são resolvidas. Mas tem uma parte importante nessa carta, que é, na verdade, do que a gente está falando hoje aqui, né? Que é também na primeira epístola. Ele está rebatendo um pensamento que estava em voga na época, né? Que é um pensamento que, na verdade, parece que era um pensamento muito comum na Antiguidade Clássica, que era o pensamento que, se há qualquer coisa que não estiver proibido pela lei, eu posso fazer, e ninguém pode ter nada contra isso. E ele fala, nessa carta, ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nada. Ele está falando aqui sobre a seguinte coisa: existem coisas na nossa vida, né? Existem algumas ações que a gente faz que, às vezes, elas não são contra a lei. A gente nem vai ser julgado por causa disso. Mas com elas a gente pode prejudicar o próximo, ou a gente pode prejudicar nós mesmos. Essas são as tentações. Esses são os atos falhos aí que a gente percorre na vida, né, tempo após tempo, né, e acabam nos prejudicando e prejudicando o próximo. Isso, embora seja permitido às vezes, né, é eticamente errado. São nossos anjos e demônios, né? Quando eu penso nisso, né, nas nossas ações boas e ruins, lembra aqueles desenhos antigos, né? Que um personagem estava querendo fazer alguma coisa muito errada e ficava um anjinho do lado falando, né? Para fazer lá a coisa certa, e ficava um demoninho do lado fazendo a coisa errada. É mais ou menos a mesma forma que funciona dentro da cabeça da gente. Não é uma preocupação corriqueira, né? Nós agimos no mundo, tudo que nós fazemos, nós agimos no mundo. Toda a nossa vida é escolha, e através dessas escolhas que a gente faz, a gente age no mundo. E é um exercício mental. Através dos nossos atos, quando a gente faz algum ato bom ou ruim, todos os nossos atos, eles vão se tornando hábitos, né? Quando a gente treina e vai fazendo sempre, né? Esses hábitos, eles, com o tempo, né, quando eles são comuns, eles se tornam um comportamento. E é através desses comportamentos que a gente faz as escolhas com as quais a gente age no mundo. Então, se a gente começar a pensar e fazer atos bons, a gente vai agir de forma boa no mundo. Então, a gente tem que começar a pensar: o que é um ato bom? Quais são os atos que fazem com que eu aja bem no mundo, que eu faça uma força produtiva no mundo? A gente tem uma dúvida muito grande, né, na vida toda, mais ou menos ligada ao que a gente acha que é o sentido da vida, né? Qual é a minha maior obra? E a gente às vezes pensa errado, né? A gente começa a pensar que a nossa maior obra, não. Minha maior obra é o que eu faço no trabalho, ou minha maior obra é a minha convivência com a família, ou minha convivência com o meu grupo de amigos. E na verdade, a maior obra que eu tenho sou eu mesmo. Nossa obra maior é a gente se construir como um ser humano cada vez melhor. Porque essa obra, na verdade, ela engloba todas as outras. Se eu me construir como um ser humano melhor, eu vou ser melhor no trabalho, vou ser melhor na família, eu vou ser melhor no meu grupo de amigos. Então é essa obra que a gente tem que se preocupar. É assim que funciona. Algum espaço mal preenchido, né, entre nossos vícios e nossas virtudes, agem as tentações do mundo, né? Todos os dias, várias vezes por dia, a gente tem que fazer uma escolha entre ceder uma tentação ou não. São aquelas tentações que parecem coisas corriqueiras, mas não, né? Aquela tentação de dormir 15 minutos a mais, aquela tentação de protelar um serviço, aquela tentação de subornar um guarda de trânsito que está tentando nos aplicar uma multa. São todas as tentações, né, que a gente segue, né, que a gente, às vezes, a gente tem que resistir e a gente acha, às vezes, tão difícil, né? Ou, às vezes, não acha tão difícil, pior ainda, né? Ou a gente cede sem nem pensar muito bem. Mas por que isso ocorre? Por que essas tentações... porque, assim, o Livro dos Espíritos fala para nós que
todas as leis morais, né, e todas as coisas corretas de se fazer, elas já vêm gravadas na nossa consciência. A gente já nasce com elas, é como se fosse original de fábrica. E por que, se a gente nasce com elas, por que a gente não escuta elas bem, né, e a gente acaba cedendo às tentações, né? A prova de que a gente nasce com elas mesmo é que quando a gente faz alguma coisa errada, a não ser que seja um estado patológico, né, uma pessoa que tem algum estado patológico ou alguma pessoa que teve uma criação muito errada, a pessoa sabe muito bem que fez algo errado, né, sabe muito bem que se deu a uma tentação a qual não deveria ter cedido, né, porque o certo e o errado está gravado na consciência de cada um de nós. Mas se é assim, por que a gente acaba cedendo, né? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz uma imagem interessante, uma analogia que faz a gente entender melhor. Ele faz a analogia com a lei da física. Ele fala que é por inércia. Inércia, a primeira lei de Newton, né, é uma lei da física que trata da seguinte, de movimento. Então ela fala assim, se um corpo está em movimento e não for exercido nenhuma força sobre ele, ele vai seguir em movimento retilíneo uniforme. A forma mais fácil de explicar isso, e o caso clássico, né, é o ônibus, né? Você está andando num ônibus lá, né, não tem instituto de segurança nem nada, e o ônibus está indo rápido, você está paradinho lá, e o ônibus dá uma freada brusca. O que acontece, né? As pessoas vão todas para frente, né? O que aconteceu? Foi exercida uma força em cima do ônibus, né? Mas não foi exercida nenhuma força em cima das pessoas, então as pessoas mantêm um movimento diferente do ônibus. Pois bem, ele fala isso como nós, como espíritos imortais, de muitas encarnações. O que acontece, e Leon Denis bem lembrou num livro dele, que toda a história do mundo é uma urdidura de assassínios e de coisas erradas, né? E a gente participou de várias dessas encarnações, né? Tem uma história engraçada, né, que se conta, né, que uma senhora que falou com o Chico Xavier, né, ela estava conversando com ele, ela falou, olha Chico, eu descobri o porquê que a minha vida nada dá certo, que eu tenho tantos problemas na vida. E, o que foi? Ela, não, é que eu descobri que numa encarnação passada, na época de Roma Antiga, eu fui uma mártir cristã e eu fui morta numa arena com os leões. Aí eu Chico, puxa vida, mesmo? Ela é assim, e você? Participou nessa época? Aí o Chico falou, sim, provavelmente participei. Eu era a pulga que tinha no leão. O que acontece é que assim, é uma questão de cálculo. Para cada mártir assassinado, e eu estou tomando só como um exemplo, né? Para cada mártir assassinado, né, numa arena romana, existiam dezenas e dezenas de pessoas lá clamando, exigindo sangue, né? É uma questão de cálculo de probabilidade, a gente imaginar de qual lado a gente estava. É que assim, nós participamos de muitas encarnações, e de muitas e muitas encarnações erradas por caminhos tortuosos. Não é um pensamento para a gente ficar se lamentando, mas é para a gente pensar que tudo isso deixou alguma coisa gravada em nós. É isso que Manuel Filomeno de Miranda quer dizer com o conceito de inércia. O nosso corpo, ele se viciou de uma forma que faz a gente seguir nesse caminho, mesmo sendo contra a força da consciência. A gente tem que pensar que os vícios, que todas as tentações do mundo, né, que aparecem para a gente, eles agem em centros nervosos do nosso corpo, né, centros nervosos, que demoraram milênios e milênios se acostumando assim, funcionando dessa forma. O vício em jogo, o vício em sexo, o vício em bebida, o vício em fumo. E é uma desintoxicação muito lenta para a gente começar, né? Mas a gente tem que começar de alguma forma. O Cristo nos fala dos sentimentos, né? Porque existem sentimentos que estimulam as tentações, né? O Evangelho de Mateus fala disso. Ele fala que Cristo, antes mesmo de começar o ministério dele, antes mesmo de conhecer os 12 apóstolos,
ele foi para o deserto ficar 40 dias e 40 noites no deserto, meditando. Na verdade, isso é uma ideia comum nas religiões, né? Buda também foi para a floresta para meditar, né, antes de começar o ministério dele. Moisés subia na montanha sozinho para ter o contato dele com Jeová. Eles tinham uma percepção, né, de que é uma percepção de que quando a gente está sozinho, né, por algum tempo, a gente consegue confrontar nossos demônios interiores e a gente consegue descobrir coisas que na multidão a gente não consegue descobrir. Mas depois de jejuar 40 dias, Cristo foi tentado por Satanás, porque na verdade era essa a ideia principal, que ele fosse tentado para que ele aceitasse ou não essa tentação. E a gente pode imaginar como é difícil, né? 40 dias e 40 noites, qualquer tentação seria muito difícil de a gente passar. E a primeira tentação delas foi que Satanás olhou para Cristo e falou: olha, já que você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pães, né, para se alimentar. Nesse momento ele estava instigando aquele sentimento do desejo, né, do desejo que ele está ligado, talvez o mais difícil da gente conseguir escapar, porque ele está ligado com o que a gente tem mais de básico na gente, a sobrevivência. Mas não é só desse desejo que a gente fala aqui, a gente está falando de quase todos os desejos, e Cristo não caiu, não caiu nessa tentação. Nós temos muitos desejos na nossa vida, mas quando a gente quer tomar caminhos diferentes, né, caminhos aí mais rápidos de atingir esses desejos, né, a gente recebe, a gente consegue eles, mas a gente não consegue se alegrar com aquilo, porque é tudo muito rápido. Na verdade, a briga por conseguir aquilo é o que nos faz feliz. E aí a segunda tentação foi levá-lo em cima do pináculo do templo, que era o prédio mais alto que tinha, a posição mais alta, e falou: olha, se você é filho de Deus mesmo, não vai acontecer nada com você, prova para mim, pula daqui. E Cristo também não caiu. Estava tentando instigar isso pela soberba, porque na vida da gente é assim também, né? A gente acha que é melhor que os outros, a gente acha que pode mais que os outros, a gente acha que nossos filhos podem mais do que os outros, né? Porque a gente se acha melhor do que os outros, né? E é uma atitude não muito correta, né? E a terceira tentação foi levar a um monte mais alto, mostrar todos os reinos do mundo e diz: é só me adorares que isso tudo será seu. E Cristo também não caiu, foi a última, né? E aqui a gente se remete a uma outra história, né? Porque, na verdade, a ideia aqui era instigar pela cobiça. E aí isso lembra muito, né? Na verdade, houve alguma base aqui, né? Para quando se fez o livro, né? Do livro Fausto, de Goethe. Goethe é um dos últimos escritores, aí, um dos últimos grandes sábios aí, ligados aí a um pensamento renascentista, né? Pessoa que sabia mexer em tudo, né? Ele trabalhava na literatura, trabalhava na ciência, trabalhava nas ciências sociais, ele era dramaturgo, e ele escreveu esse livro que na verdade, era uma história muito parecida. Era Fausto. Fausto era tentado também por um demônio, né? Que se chamava Mefistófeles. E Mefistófeles, como sabe, Fausto era um intelectual. Na verdade, Mefistófeles tentou ele com o que ele tinha de melhor, né, que era a intelectualidade, né? Então falou: você pode ter todo o conhecimento do mundo se você aceitar depois de morto me servir. E Fausto aceitou. E aí pelos meandros ele vai conseguindo tudo que ele consegue, só que no meio da história, a mulher que Fausto ama, Margarida, ela acaba sendo presa, julgada e condenada à morte. E Fausto vai lá para Mefistófeles e fala: olha, tá vendo só, você é culpado disso. E Mefistófeles fala para ele: não, eu não, o culpado é você. É um julgamento correto, porque às vezes a gente deseja muitas coisas, deseja muito correr atrás, a gente tem muita cobiça em conseguir as coisas e a gente se esquece de se preocupar com o que é mais importante, o que vai dentro do nosso coração, que é
realmente vai fazer a gente alguém melhor. Desejo, soberba, cobiça, são todos sentimentos, né, que a gente deve vencer. E a gente deve vencer através do autocontrole. E apesar do autocontrole poder ser treinado, né, poder ser, de alguma forma, as pessoas, com a história de vida delas, desenvolverem, a verdade é que parece que algumas pessoas já nascem com esse autocontrole. Nos anos 60, um psicólogo pensou num teste, né, que ficou conhecido como o teste do marshmallow. Foi um teste feito com crianças. Funcionava da seguinte forma: ele pegava as crianças, colocava numa sala, sozinhas, com um prato com um marshmallow na frente delas. E ele falava para elas: olha, eu vou sair daqui, vou ficar 15 minutos fora. Na hora que eu vou voltar com outro marshmallow. Se você aguentar esses 15 minutos e não comer, né, você vai ganhar os dois. Parece uma questão trivial até, mas não é. Na verdade, ela está ligada ao quanto que eu consigo adiar um prazer para ter um prazer melhor mais para frente, né? Em economia, né, isso é fundamental, né? Isso é o que faz com que as pessoas, algumas pessoas consigam poupar e as outras não, né? E aí aconteceu de tudo, né? Foi tudo filmado. Quando você vê o filme, assim, dá dó das crianças, né? Porque algumas ficam se torcendo todas, coçando o pé, olhando para o teto. Eles fazem tudo para não olhar para o marshmallow. Mas algumas, logicamente, algumas não conseguem. Algumas comem o doce antes, mas algumas conseguem. Só que o teste não para aí. Depois, essas crianças, durante toda a infância e a adolescência, elas foram acompanhadas, tiveram um acompanhamento psicológico. E quando eles tiveram o ponto final aí da pesquisa, foi em torno de 16 anos depois, quando as crianças estavam começando a entrar na vida adulta e estavam começando a ter as escolhas dela, faculdade, primeiro emprego, etc. e tal. O que eles perceberam foi que as crianças que tinham autocontrole, que conseguiram não comer o marshmallow, né? Essas crianças, elas desenvolveram um autocontrole maior depois e elas conseguiam agir melhor no mundo e, melhor de tudo, eles conseguiam trabalhar suas frustrações. E acredite, na maior parte da nossa vida a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. É uma das coisas mais difíceis para a gente e a gente consegue se a gente tem autocontrole. E como que a gente consegue vencer as tentações, né? Voltamos aqui sempre ao Evangelho, né? Uma forma de vencer as tentações, como disse Cristo, é vencer o mundo. Quando ele fala: tenho-vos dito isso, para que nem tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenhei bom ânimo, eu venci o mundo. Mas para fazer isso, para a gente vencer o mundo, a gente tem que aprender a construir nossa vida. E como que a gente aprende a construir a nossa vida, né? Bom, no exemplo de Jesus, né, tem uma analogia muito interessante que se faz. Essa ideia que a gente tem hoje, né, dos trabalhos eles serem específicos, né, é uma ideia que começou a aparecer na Idade Média, né, com as corporações de ofício e tal, né, que as corporações tinham um ofício e aquele ofício tinha que ser seguido à risca, né. Na época de Cristo não era bem assim, né? Os trabalhos eles eram meio misturados, né? Disse que o pai de Cristo era carpinteiro, isso tem no Novo Testamento, que ele era carpinteiro, e que, como era costume na época, o filho seguiu o mesmo trabalho do pai, né? Carpinteiro também. Mas ser carpinteiro na época, hoje em dia, o carpinteiro é apenas a pessoa que trabalha com estruturas pesadas em madeira, mas na época não era só isso, não. Na época, o trabalho de carpintaria abarcava vários trabalhos, né? Marcenaria, carpintaria mesmo, né? Construção civil, né? Construção em geral. Na época, se você precisasse de construir uma casa, você contrataria um carpinteiro. E é essa analogia, né? Alguns livros, né, eles aparecem, alguns livros antigos, né, alguns textos antigos, eles chamam Jesus de o construtor. E
E é um pensamento interessante, né? A gente pensar Cristo como um construtor, mas um construtor de quê, né? Um construtor de um novo mundo e de uma nova forma de pensar. Mas um bom construtor, né? E o bom construtor, ele trabalha com os bons materiais que tem em volta dele, né? Ele não vai pegar material ruim para trabalhar. E quais são esses materiais bons, né? Bom, Cristo utilizou o amor, utilizou a compaixão, utilizou a caridade, utilizou a tolerância. Esses são os bons materiais que a gente tem que acostumar a usar. No Evangelho de Mateus, fala-se da parábola do filho pródigo. E a história é a seguinte: tem um pai, é dono de terras, né, é fazendeiro, e tem 2 filhos. Desses 2 filhos, um filho, que é o filho mais novo, cansa daquela vida de muito trabalho, aquela vida difícil, né, do campo, e fala: olha, eu quero que o Senhor adiante a minha herança, divida tudo, me dê a minha parte, e eu vou viver a minha vida. E o pai faz isso, divide, pega metade de tudo, né, transforma em dinheiro e passa para o filho. E o filho mais novo vai para a cidade, né? Tem essa ideia também antiga, né? De que o campo é onde tem a virtude e a cidade é onde tem as perfeições, né? Onde a pessoa pode estragar a vida dele. E é isso que acontece. Ele dissipa a vida dele, né? Dissipa com tudo que é errado, possível, que ele pode encontrar, e o dinheiro vai todo embora. E chega uma hora que ele se vê sozinho numa cidade estranha, sem nenhum amigo, porque quando o dinheiro vai embora, os amigos também vão, os amigos de ocasião também vão, né? E passando fome. E aí ele pensa: puxa, na casa de meu pai tem tantos trabalhadores, né, que não estão passando tão mal quanto eu, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir um emprego para ele, pelo menos. Eu trabalho e consigo me sustentar. E ele volta para casa e ele faz isso. Vejam bem, ele não queria voltar na condição de filho, ele queria voltar na condição de empregado. Mas quando ele chega lá, o pai não aceita isso. Se enche de alegria, dá uma festa, ordena que coloquem nele a melhor roupa que tiver, coloca vários anéis no dedo dele e se alegra muito pela volta do filho. Só que o filho mais velho, quando vê isso, né, tá voltando do trabalho, ele acha um absurdo, né? E aí ele para na porta e não entra em casa. E o pai pergunta: puxa, mas por que você não entra, não participa da festa conosco? E o filho mais velho fala: nossa, eu acho um absurdo isso. Você deu dinheiro para ele, ele gastou com todos os tipos de perversões possíveis, imagináveis, e quando ele volta, ele ainda tem essa alegria. E eu, que sempre estive junto com você, você nunca me deu nem um cabrito para eu dividir com meus amigos. Isso é a inveja, né, atuando aqui. E o pai dele fala: puxa, mas olha, você sempre esteve aqui comigo, né? Tudo que é meu é seu. Agora, é justo que eu me alegre, né? Eu tinha um filho que era perdido para o mundo e hoje ele renasceu para mim. Esse pai, ele entendeu o conceito de construir a vida com amor. A duras penas, o filho dele, esse filho mais novo, ele aprendeu lições muito importantes. Ele aprendeu a humildade, ele aprendeu o valor do trabalho. Só que ele aprendeu também o remorso, o valor do remorso. Mas nós também não somos assim. Mas, na verdade, a gente passou a vida inteira, encarnação após encarnação, pegando os caminhos mais tortuosos possíveis. E quando a gente se vê em apuros, o que a gente mais quer é que alguém venha nos ajudar, que alguém venha nos salvar. E a gente não quer tomar as rédeas da nossa vida. A gente não quer se responsabilizar por nossos próprios atos. Porque o importante, na verdade, é isso. Os atos, eles são responsabilidade de cada um. E cada um tem que se responsabilizar pelo que faz e da forma como age o mundo. Então, uma coisa que a gente pode desejar, né, é isso, é que a misericórdia do Senhor possa chegar para a gente. Mas também que a gente possa entender que são nossos atos que fazem o que a gente é e fazem o que a gente consiga transformar o mundo. Né? E através dos nossos atos, né,
que a gente pode receber alguma coisa. Porque é sempre assim, pode acreditar. Se você der alguma coisa de bom para o mundo te dá em troca. Se você der alguma coisa de mal para o mundo mundo te dá o mal em troca. É sempre assim que funciona, mas é sempre uma questão de escolha pessoal.